Olá, pessoas, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós veremos o que são vetores e como eles podem ser utilizados no R. Na verdade, no R, tudo é construído à base de vetores. O que é um vetor? Se você estudou cálculo, você deve ter visto em algum momento o conceito de vetores. Se você não viu, também não tem problema, né? Basta você entender ou lembrar que todo ponto no plano é definido por duas coordenadas. Uma coordenada no eixo horizontal, que a gente costuma denotar por x, e uma coordenada no eixo vertical, que normalmente representamos com a letra y, certo? Então, um ponto no plano cartesiano é representado por este par. E ao par, para a gente indicar matematicamente que se trata de um par, nós agrupamos esses dois valores separados por uma vírgula entre parênteses. Então, isso aqui, na notação matemática, a gente representa ou diz que é um vetor. E normalmente a gente usa uma letra minúscula para denotar esse vetor, V. Nos livros costuma aparecer inclusive em negrito, né? A letra V aqui para denotar que não é um número, é um vetor. Bom, agora, no R cubo, ou seja, no espaço tridimensional, qualquer ponto precisa de 3 coordenadas, uma para cada eixo. Por isso que a gente agrupa essa tripla entre parênteses, certo? Isso aqui também será um vetor no R cubo. Se eu estivesse no espaço n-dimensional, então o meu vetor estaria composto por n coordenadas, ou por uma nupla. E essa nupla estaria também delimitada com parênteses, tá? Um parêntese que abre e um parêntese que fecha, e cada coordenada separada por uma vírgula, tá bom? E o espaço, para quem está começando, essas coisas são importantes, né? O espaço, para mim, é simplesmente uma questão estética dentro do código. As linhas, a mesma coisa, tá bom? Então, no R, para eu construir um vetor, por exemplo, com 2 números, eu vou usar a função C de concatenar do R, de concatenate. E eu colocarei dentro dos parênteses os 2 números que me interessam, por exemplo, 2 e 4. Isso aqui representaria um vetor. Eu quero armazenar esse vetor, eu posso armazenar ele na letra V, ou na variável de nome V, certo? Então, se eu rodo isso, eu terei um vetor. Eu quero olhar esse vetor, você olha aqui na minha direita, né, que na linha 1, na hora que o R me mostra o vetor, ele me lista as coordenadas daquele vetor. Mas no R, você pode estender essa ideia do vetor na sua concepção matemática para algo que vai um pouco além. Em que sentido? Em que, se estamos tratando de variáveis econômicas, esses valores poderão representar uma série, né, de valores. A questão é que toda uma série de atributos. Mas a questão é que cada valor estará associado, por exemplo, pode estar associado a um indivíduo, a uma economia, a um elemento da tua amostra. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui uma lista ou um vetor de nomes dos meus trabalhadores. E eu posso criar aqui um vetor contendo nomes. Maria, Eduardo, Joaquim, e assim por diante. Então, eu tenho aqui um vetor de caracteres. Na matemática, isso não existe, né? Até porque o vetor matemático tem um determinado conjunto de operações que a gente pode realizar, né? Por exemplo, se eu tenho esse vetor numérico aqui, ó, 3, 4, 5, né? Eu sei que na matemática eu posso tentar tirar a norma desse vetor no espaço de 4 dimensões, no R4. Mas aqui,
eu posso realizar umas outras operações. Por exemplo, eu posso criar um segundo vetor, numérico também, 3, 4, 5, 1, do mesmo tamanho que o x, e posso ainda realizar operações vetoriais, por exemplo, x mais y. Isso é possível na matemática com vetores numéricos. Posso realizar a subtração, que vai ser a diferença dos valores de x e y por dimensão, por coordenada, certo? A soma é a mesma coisa. Mas na matemática, por exemplo, existe um produto que é chamado de produto escalar entre dois vetores, que nada tem a ver com o produto convencional de números reais. Neste caso, no R, a gente pode realizar o produto convencional, que consiste em quê? No produto das coordenadas uma a uma. Na matemática, isso não é permitido, mas computacionalmente, a gente pode realizar uma operação de produto no R entre dois vetores, que no fundo consiste no produto de dois números ou mais, se você envolve mais vetores, né? Mas por coordenadas, por dimensão, desde que faça sentido para você, certo? Então, mesmo que o conceito de vetores venha da matemática, computacionalmente falando no R, a gente pode realizar um conjunto de operações adicionais que não são válidas na matemática, mas computacionalmente falando, a gente pode, desde que tenha um significado e uma utilidade no nosso processo aí de tratamento dos nossos dados, tá bom? Como este caso aqui, que é o produto numérico por coordenada dos vetores envolvidos. Eu quero incorporar um terceiro vetor, eu posso adicionar aqui o produto, certo? Temos a divisão. Não existe na matemática a divisão entre dois vetores. Mas computacionalmente falando, se eu pegar coordenada a coordenada, eu posso realizar essa divisão, como você vê aqui à minha direita. Agora, isso aqui faz sentido para a sua aplicação, para a sua pesquisa? Se fizer, pode seguir adiante. Tem que ver que haja um sentido nessa operação, certo? O R não vai te dizer se isso é válido ou não, dentre as restrições, considerando as restrições computacionais. Mas qualitativamente é você que tem que avaliar se isso faz sentido para você ou não, tá bom? Por que os vetores são importantes? Porque eles podem otimizar uma série de operações, né? Por exemplo, se eu tenho esse vetor x aqui com esses 4 valores e eu quero calcular a média simples desses 4 valores, eu poderia fazer isso aqui, né? A média de 1, 2, mais 3, mais 4, mais 5, são 4, então eu divido por 4. Eu consigo a média, que é 3,5. Mas a maioria das funções no R funciona também com vetores. Então, se eu quero, por exemplo, calcular pela segunda vez a média desses 4 valores, eu posso fazer min, colocar como argumento o vetor x, e eu terei a média calculada a partir dessa função, certo? 3,5. Não terei que ficar digitando uma a um, certo? Eu quero calcular a raiz quadrada de cada um desses valores. Eu chamo a função square root de x como argumento, veja aqui a linha, square root de x, e ele me calcula a raiz quadrada de cada um dos elementos dentro desse vetor. Agora, uma coisa um pouquinho mais complexa. Veja, por exemplo, esta base que eu tenho aqui carregada, base dados EF. Né? Toda base estruturada dentro do R é do tipo data frame, certo? Como que se escreve isso? Ó, dá um classe aqui de dados DF. É do tipo data frame, tá bom? Então, toda base estruturada, ou seja, com um determinado número de linhas e número ou colunas já especificadas, tudo certinho, é do tipo data frame. Tá bom? E para eu acessar uma coluna, por exemplo, a coluna idade,
desta base, eu vou usar o símbolo de dólar. Por exemplo, o vetor idade. Vou chamar a variável dados df e chamo a variável idade usando o símbolo do dólar, certo? Porque esta base já é estruturada e tem umas determinadas colunas com nomes específicos, e dentre essas colunas eu tenho a coluna idade. Como é que eu acesso ela? Com o símbolo dólar após o nome da base, certo? Então, se eu rodo isso aqui, eu tenho aqui como verificar o tipo de dados dentro da variável idade, e você vê aqui que a variável idade era do tipo integer, e, portanto, se eu olho para a variável idade, eu tenho todas as idades dos 100 trabalhadores que compõem essa base, que é uma amostra da RAIS, como já visto em vídeos anteriores. Tá bom? Eu vou deixar essa base, essa amostra, essa pequena amostra disponível na minha página, para quem quiser tentar ali, acessar, abrir, tá bom? E percebam que essa vetoridade é composto por um tantão de números. Como é que eu sei quantos, né? Eu tenho como verificar o comprimento de um vetor a partir da função length. Length é comprimento em inglês, né? Então, coloco aqui como argumento o vetor idade, e ele me dá o tamanho desse vetor, ou seja, ele tem 100 observações, né? E eu posso armazenar esse tamanho, por exemplo, na variável de nome n, e eu utilizar essa informação para outras ações mais à frente. Né? Então, eu tenho uma base com 100 linhas, 100 observações, ou perfil de 100 trabalhadores da nossa estrutura produtiva, tá bom? Eu quero avaliar a idade média desses trabalhadores. Né? Então, eu posso criar aqui uma variável média idade e chamar a função min do pacote base do R, né? Isso já vem instalado, e dou como entrada a variável idade. E com isso, eu calculo já a média de idade das 100 observações, 36,26. Temos outras funções matemáticas, por exemplo, o desvio padrão. Né? O desvio padrão da variável idade vai ser ECD, de Standard Deviation, né, da variável idade, e com isso eu vejo aqui o desvio padrão, que é uma medida de variabilidade, né, das idades dos trabalhadores. Então, boa parte dos trabalhadores terão uma idade, né, 36 menos mais 11,7 anos, certo? Essa seria uma faixa de idades que conteria boa parte dos trabalhadores dessa base, certo? Mas essas medidas de posição e dispersão a gente explorará mais à frente. Aqui o que me interessa é que você perceba como é que as funções são utilizadas e como é que o uso de vetores nos ajuda, né, o tempo todo no R, tá bom? Aliás, uma base de dados em si, né, estruturada, é composta por uma série de vetores, né? Você pode olhar cada coluna como um vetor. Isso por quê? Porque no R, todo vetor é composto por dados do mesmo tipo. Percebe que aqui, a variável x, o vetor x é composto por valores numéricos. Y, a mesma coisa. O vetor nomes é composto inteirinho por caracteres. E o vetor idade é composto por dados do tipo integer. Então, eu não posso ter um vetor, vamos por assim, um vetor composto, por exemplo, por valores numéricos e, de repente, um caractere. Né? No fundo, ele não vai me dar nenhum sinal de erro. Veja só ali na minha tela aqui à direita, não me deu nenhum erro. Mas se eu vejo o tipo de dados que contém o vetor com a função class, ele vai me falar que é do tipo character. Então, dado que eu não posso transformar essa variável ou esse dado planta em número, porém, eu posso transformar esse número 2 em caractere e esse número 1 em caractere, então, eu vou transformar todos os dados dentro deste vetor em dados do tipo character, certo?
Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque no R, todo vetor é composto por dados do mesmo tipo. E se não estiver assim, ele vai converter eles para um único tipo, de acordo com aquilo que ele considere que seja possível de fazer para evitar um erro, tá bom? Então, tem que ter cuidado com isso. Mais um detalhe: como é que eu faço para acessar? De repente, eu quero acessar o terceiro elemento de um vetor. A gente vai utilizar a notação matemática. Então, por exemplo, se eu quero acessar aqui o termo planta dentro deste vetor chamado vetor, eu vou abrir aqui chaves ou corchetes, sempre confundo, mas vocês estão vendo ali o símbolo. E eu coloco ou indico para ele a posição. Então, ele está na posição 1, 2, 3. Eu dou aqui R, eu quero o elemento na posição 3 do vetor vetor. E ele vai me fornecer o valor. Eu quero armazenar esse valor, então eu posso armazenar ele, por exemplo, numa variável de nome W e depois olhar para ele com o valor armazenado. A mesma forma, por exemplo, eu quero analisar a idade de um trabalhador em específico, na posição 50. Então, eu vou acionar aqui, né, o vetor idade e pedir o R para me dar, né, a partir desta notação aqui, o elemento 50 do seu vetor. E com isso, eu vejo que o trabalhador na posição 50 na base tem 41 anos de idade. Ah, eu quero pegar os 10 primeiros, né? Ou, de repente, o trabalhador, né, idades, por exemplo, as idades dos trabalhadores da posição 10 a 20. Então, eu vou colocar aqui 10, 2 pontinhos, 20. E ele vai me dar, né, as idades dos trabalhadores que se encontram nas linhas 10 até a linha 20 na minha base de dados, né? Então, são as idades 37, 62 até a 25, né? Então, isso aqui, ó, esses 2 pontinhos, né, são, é um símbolo reservado para o uso do R, né, que indica ou me separa 2 números, sendo que o primeiro é o começo e o segundo é o fim, né, da lista, né, um segmento aqui das posições, posição inicial e final, dentro de um vetor, e essa notação também é utilizada mais à frente para outros propósitos, porém, similares, tá bom? Como? Por exemplo, esses 2 pontinhos, na verdade, me indicam ou são utilizados para representar sequência. Por exemplo, eu quero criar esse vetor aqui, o vetor P de 5 a 20. Se eu olho para o vetor, eu vejo aqui uma sequência que começa em 5 e termina em 20 e aumenta de 1 em 1, né? Então, esses 2 pontinhos aqui servem para denotar sequência, né? Indicando antes dele o início e após o final, tá bom? Isso aqui vale, não é equivalente para uma outra função, por exemplo, T, né? Uma sequência de início a fim, que vai de 2 em 2, né? Então, eu faço isso aqui, e ele me cria automaticamente um vetor com uma sequência que começa em 5, que termina em até 20, e os valores variam, aumentam de 2 em 2. Daí o argumento by, tá? Veja que aqui a função sec tem 3 argumentos, né? Sendo que o começo, ou o primeiro é o começo da sequência, o segundo argumento denota o fim da sequência, ou o teto da sequência, e o terceiro argumento é o argumento referente ao by. O by, que significa de quanto em quanto que você quer montar essa sequência. Então, se eu coloco esse by em 1, por exemplo, ele vai me criar a mesma coisa que esses 2 pontinhos na linha 133 aqui gerou, né? Uma sequência que varia de 1 em 1 e que começa em 5 e que termina em 20, certo? Então, para resumir, neste vídeo a gente viu
né, o conceito de vetor para o R, computacionalmente falando, e vimos que ele deriva do conceito matemático, porém que ele se estende para o seu uso computacional, no fundo, toda a base de dados estruturada no R, né, tem nas suas colunas vetores, e que os vetores se caracterizam por serem compostos por elementos do mesmo tipo, e se não for do mesmo tipo, ou você tem um erro, ou o R transforma todos os elementos para um mesmo tipo de acordo com o que ele considere mais apropriado. Vimos também como acessar elementos de um vetor, o significado do dólar, que é um símbolo reservado para o R, para acessar colunas dentro de uma base de dados estruturada, e também o símbolo dos 2 pontinhos para gerar sequências, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima.